Boa noite, irmãos. Pode sentar no seu lugar, sejam bem-vindos. Que bom que você veio. Receber o novo curso Fé? Pega aí para você que ainda não tem. Curso Fé, mês de julho, resistir ao diabo. Amém. Glória a Deus. Vamos para a primeira lição. Está escrito assim: apesar de sabermos que a missão de Satanás é destruir a humanidade, segundo o que diz João 10:10, precisamos ter cuidado para não lhe acreditar um poder de ataque maior do que na realidade ele possui. A ação do diabo é restrita. Ele não pode sair por aí destruindo as vidas como bem quiser, nem tocar em quem é nascido de novo. Amém. Então essa primeira parte aqui, veja que o diabo ele tem atacado muitas pessoas, porque muitas são as pessoas que estão dando brechas, como o missionário ele coloca aqui. O diabo ele tem, vamos dizer assim, a Bíblia fala que ele ataca, ele age, ele está ao nosso derredor, né? Próximo, em nossa volta. Então, aquele é o limite, derredor, é o limite que ele pode, então, chegar até nós. Quando, então, nós damos brecha, então, aí ele passa esse limite. Por isso que o missionário coloca: a ação do diabo é restrita. Restrita até onde? Até esse limite, né? Ele está ao derredor, bramando como leão, pegando, né, oportunidade para atacar a vida das pessoas. E aqui, irmãos, é o que a gente precisa refletir. Será que a gente não está permitindo que o inimigo passe esse limite? Será que a gente não está, né, vacilando, né, desatenção? Aí cada um vai refletir, vai ver aonde está errando, aonde o inimigo tem encontrado brechas para então, né, adentrar desse limite que existe no mundo espiritual. Nós precisamos entender que existe esse limite quando nós somos nascidos de novo. Ainda que ele queira, ele não pode nos tocar, não pode, né, atrapalhar a nossa vida, como diz aqui em 1 João 5:18, nem tocar quem é então nascido de novo. A segunda parte: o diabo tem acesso à presença de Deus comparecendo como o acusador. Depois pode ler Jó 1, o 6 e o 7, capítulo 2, 1 e 2. Esse direito não é um privilégio. Satanás está sob judice, ou seja, sob o juízo do Senhor. Deus exerce total controle sobre ele e seus anjos. O homem tem livre arbítrio para fazer o que, igreja? Escolher entre o bem e o mal. Por isso, Deus ainda permite que o maligno esteja solto. Chegará o tempo, porém, em que ele e os seus anjos serão expulsos das regiões onde habitam. Apocalipse 12:9. Até o fim destas lições, você entenderá de uma vez por toda que é tempo de dizer claramente ao diabo quem é o seu verdadeiro Senhor. Em o nome de Jesus, você vai reinar em vida. Satanás
não têm domínio sobre os filhos de Deus. João 1,12 e Romanos 5,17. Apocalipse 12:9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Amém. Então a gente precisa, irmãos, saber escolher o certo, saber escolher o que é de bem, para não dar essa brecha para o inimigo, então, passar o seu limite e atuar na nossa vida, no nosso caminho, em nosso dia a dia. Romanos 5,17, me lembrei que eu li essa passagem na semana passada, uma mensagem que eu ministrei até no bairro Mário Reit, que reinaremos em vida, né? Aqui nessa terra, nós vamos reinar, desfrutar de tudo que o Senhor tem prometido em sua palavra para nos abençoar. Amém. Abra sua Bíblia no Salmos 16. Salmos 16, o verso 8. Amém. Eu estava fazendo essa leitura e pude fazer umas anotações aqui, e a gente vai ter esse entendimento para aplicar na nossa vida. E eu quero começar aqui perguntando para vocês, irmãos, talvez o óbvio, né? A lógica, imediatamente, talvez a sua resposta é essa: Deus está ao meu lado, Deus está à minha direita, né? Mas quando a gente analisa a nossa vida diante da palavra, quando a gente começa a observar alguns pontos, algumas atitudes nossas, aí a gente vai ver que realmente muitas coisas nós não estamos sendo como nós dizemos ser. Eu quero começar essa mensagem perguntando para você: em que lado o Senhor está na sua vida? Certamente a resposta inicial de muita gente: Deus está ao meu lado direito, Deus está, né, no centro do meu coração, Deus é o Senhor. Amém, glória a Deus, tudo isso é válido. Mas olha só o que o salmista diz aqui. Abaixa o ganho, por favor. Acho que é o ganho que está dando essa, porque aqui está até baixo. Amém. Vamos ler? Salmos 16, 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. E aí o salmista está dizendo, com isso, nunca vacilarei. Amém. Vamos repetir, irmãos? O salmista está dizendo: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Amém. Vamos pegar algumas partes desse verso. Olha o que o Davi está dizendo, irmãos. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. É igual eu dizia ontem em um momento, quando falava de abençoar os alimentos, comer, beber, abençoar, santificar, consagrar, declarar, né, aquela ação de fé. Veja que é bem isso que o Davi está dizendo, irmãos. Para a nossa vida, não só o lado da prosperidade, não só o lado do trabalho, mas para tudo na vida, nós precisamos estar continuamente colocando o Senhor aonde?
diante, à nossa frente. Tem gente que cai no comodismo assim: eu sou de Deus, a minha vida é do Senhor, eu não preciso, né, aqui no requisito, ao comer, ao beber, eu não preciso abençoar, consagrar, eu não preciso santificar, porque abençoado eu já sou. Quantas vezes já ouvi isso de muitas pessoas, às vezes até dentro da igreja. Não preciso consagrar a Deus a comida, porque eu sou abençoado, minha vida é do Senhor. Eu não preciso sair de casa sem fazer uma oração, não preciso fazer uma viagem e antes fazer uma oração. Quantas pessoas, irmãos, agem dessa forma? Estão, no automático, já virou algo assim, uma rotina. Estamos fazendo muitas coisas sem colocar Deus aonde, igreja? À frente. Olha o Davi dizendo: eu não faço nada sem o Senhor estar na minha frente. É o que ele está dizendo: eu não faço nada sem o Senhor estar na minha frente. Ele está dizendo: eu tenho posto, quando? Todos os dias, continuamente, tudo que eu faço, eu estou colocando o Senhor aonde, igreja? Na minha frente. Então, ao sair para trabalhar, Senhor, vai comigo. Sair para ir para a escola, sair para ir para a igreja, sair para fazer uma viagem, fazer uma compra, fazer, irmãos, qualquer coisa. Olha o segredo do Davi: tenho posto. Será que eu e você estamos colocando o Senhor continuamente? Não é aquela condição: eu sou de Deus, eu já coloquei a minha vida no altar, não preciso mais, já coloquei a minha vida diante do Senhor, não preciso mais orar, não preciso me consagrar, não preciso vir frequentemente na igreja, sou do Senhor. Não caia, irmãos, nessa cilada. O dia que o Davi deixou de colocar Deus à frente, nós conhecemos o pecado que ele cometeu: o adultério, o erro com Betseba, Mas até então você vai ver os registros bíblicos, Davi colocando Deus à frente de tudo. Coloquei o Senhor continuamente diante de mim, na minha frente, por isso ele está ao meu lado direito, E aí ele diz assim: não vacilarei. Mateus 6,33 é bem conhecido, nós sabemos até de cor, salteado, Mateus 6,33 diz aí: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aonde, igreja? Só o 33, serão acrescentadas. Veja que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando Deus está, irmãos, no centro da nossa vida, quando Ele está na frente de tudo, veja que a Bíblia está dizendo que as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga comigo: Deus vai acrescentar o que falta. Quando? Quando você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Quando você colocar Ele na frente da sua vida, daquilo que você faz, Ele vai acrescentar o que está faltando. Não tem aquele versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na vida de muita gente falta ânimo, falta paz, falta alegria, falta, irmãos, prosperidade, falta saúde. Tem gente que está vivendo uma vida cheia de falta. Deus está dizendo que quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, quando nós colocamos Ele na frente, Ele acrescenta o que está faltando e nada nos faltará. Amém, igreja? Então a recompensa de você, de todos nós, colocarmos Deus em primeiro lugar, é que aquilo que está faltando não vai faltar, Ele vai acrescentar, Ele vai nos entregar. João 21, o verso do 1 ao 6, já entendeu o sentido da mensagem, né, irmãos? Colocar Deus à frente, buscar a Deus em primeiro lugar, não perder essa essência, não perder esse princípio,
que Satanás tem tirado de muitas pessoas. Muitas pessoas deixaram de valorizar, de dar valor, de colocar Deus em primeiro lugar em tudo. João 21, a partir do verso 1. Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e se manifestou a ele. Estava juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Vamos repetir? Naquela noite nada apanharam. E já sendo então de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe. Qual foi a resposta? Não. E eles lhe disse, agora é Jesus falando: lançai a rede à direita do barco e acharei. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Vamos entender aqui, irmãos. Olha só, a gente sempre lê em Lucas 5, né? É a passagem da pesca maravilhosa. Aqui me chama a atenção que o relato é que Jesus pede para lançar a rede aonde? Ao lado direito. Pode ver aí, está bem, né, detalhado. Lançai a rede à direita do barco. É aquilo que eu estou dizendo desde o início, irmãos. O que o salmista disse: colocar o Senhor à frente, pois Ele estará à minha direita, e eu não tropeçarei, né? E aqui a gente vê que o Senhor viu que eles tinham tentado, aquela pescaria foi um fracasso, não deu certo, e o Senhor está ensinando eles assim: olha, se vocês fizerem primeiro para mim, se vocês fizerem me buscando, se vocês fizerem, né, com a atenção voltada para mim. E, resumindo, irmãos, Jesus estava dizendo: se vocês me obedecerem, vocês vão ter o que vocês estão precisando. Lançaram, pois, veja que teve obediência. Eles podiam ter lançado na esquerda, na frente, atrás, talvez em outro lugar, mas o que eles fizeram, igreja? Lançaram, obedeceram, fizeram aonde Jesus havia falado para fazer. Em cima disso aqui a gente pode refletir, irmãos, tantas coisas pessoais que cada um pode chegar à sua própria conclusão. O que você faz que talvez você diz assim: eu faço porque eu tenho experiência, eu faço porque eu sei que vai dar, eu faço porque eu conheço o caminho. Mas muitas vezes o que Deus tem falado é diferente do que você por conhecimento tem, né? Na experiência ou no convívio, ou até mesmo por conhecer o caminho. Quantas vezes nós queremos repetir: eu vou fazer isso porque eu já fiz e deu certo. Veja que eles eram pescadores. Eu acredito que eles também tentaram fazer o que antes, em outro lugar, eles tiveram sucesso, mas agora não teve sucesso nenhum. Então a gente às vezes quer, irmãos, repetir, fazer sempre a mesma coisa que em outra hora, em outro tempo, em outro lugar, deu certo e agora não dá mais certo. E aí entra, irmãos, a obediência em fazer exatamente aquilo que Jesus está pedindo. Jesus está pedindo, irmãos: lançai a rede à direita. E lançaram.
Quando obedeceram, quando fizeram exatamente o que o Senhor havia pedido, a direita é prioridade, né? Quando então Jesus está em primeiro lugar, Ele tem sido primeiro na nossa vida. Veja que a nossa vida ela vai ter resposta. A Bíblia está nos mostrando, irmãos, que já não podiam mais tirar aquela rede de tanto peixe que ali tinha. Estava tão pesado que eles já estavam tendo dificuldade, porque na rede já existia ali uma multidão de peixes. Então entenda que a direita aqui é prioridade. Jesus, quando fala lançar à direita, fala, priorize, coloca eu em primeiro lugar, me obedeça, né? E aí, irmãos, o que eles fizeram foi obedecer. E o que aconteceu? Tiveram o grande milagre. Eu tenho aqui outra passagem para mostrar para vocês. 1 Reis, capítulo 17. A partir do verso 8. 1 Reis 17, 8. Vamos fazer a leitura até o versículo 14, para a gente trazer em mente aí a história, né? O contexto aí do que aconteceu, para quando então aplicar a palavra vai ser fácil a compreensão. Diz aí: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, né? E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, e ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis, vê aqui, apanhei 2 cavacos, né, e preparei para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois fará para ti e para os teus filhos. 14. Porque assim disse o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém. Vamos entender aqui, irmãos, o que a gente acabou de ler? Que naquele momento, através do Elias, era o próprio Deus falando. Veja que o próprio Deus falando o quê? Faça primeiro para mim. Irmãos, olha só, quando nós fazemos primeiro para Deus, a cada dia que nós dedicamos, fazemos, empenhamos para o Senhor, Ele a cada dia Ele vai acrescentar. Ele vai, irmãos, trazer provisão. Ele vai trazer, irmãos, aquilo que a gente está precisando. Eu não sei se você entende dessa forma, mas deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Veja que o que está acontecendo aqui? Deus está enviando uma provisão para aquela casa, a mãe e o menino, porque estavam até sem esperança. Veja que estava esperando a morte, vamos comer e vamos morrer. Então quando Elias ali, ele vem com a provisão, Deus está dizendo através de Elias: faça primeiro para mim,
que Deus então vai dar provisão, Deus vai suprir. Agora entenda, irmãos, por que aqui representa o trigo e o azeite? O trigo representa que Deus estava dando ali a provisão para as bênçãos materiais. O trigo era a provisão das bênçãos materiais. E o azeite, provisão para as bênçãos espirituais. Por isso que a Bíblia está dizendo que não acabou, né, o trigo e também não acabou o azeite. Por quê? Porque Deus deu provisão. Quando? Quando então aquela mulher, depois de ter feito primeiro para o profeta. Veja que quando nós façamos primeiro para Deus, quando nós aplicamos, quando nós consagramos, quando nós dedicamos ao Senhor, colocamos Deus em primeiro lugar, irmãos, Deus manda provisão. Essa provisão ela é física, essa provisão ela é espiritual. Veja que tanto o trigo quanto o azeite foi multiplicado, né? A provisão Deus deu e Deus dá também, irmãos, para todos aqueles que então estão colocando Deus em primeiro lugar. O sentido dessa mensagem, até mesmo hoje, primeiro dia desse novo mês, é para a gente refletir, irmãos, é para a gente abrir os nossos olhos. Se você já tem feito isso, amém, dê continuidade, mas tem muitas pessoas que pararam. Como eu disse no começo, quantas pessoas que caíram no comodismo dizendo, eu não preciso mais consagrar uma água, uma comida, porque eu já sou de Deus. Isso aí é coisa do passado. Não, irmãos, nós não podemos perder os princípios, porque pela oração, pela palavra, é santificado. Nós temos que então, né, através da oração, santificar, consagrar, colocar Deus em primeiro lugar, colocar o Senhor, crendo, né, que fazendo para o Senhor, Deus ele sempre vai estar, irmãos, nos ajudando. Deus ajudou, olha só, aquela pesca maravilhosa. Deus ajudou essa família que estava esperando a morte. Se a gente olhar para a palavra, Deus sempre vai ajudar quem então tem colocado Deus em primeiro lugar, Deus à sua frente, Deus ao seu lado direito. Vamos terminar lendo aqui Mateus 25, Mateus 25, o verso 33. Mateus 25, 33. Vamos ler? É Jesus falando, tá, igreja? O que está escrito aí? E porás as ovelhas aonde? À sua direita, mas os bodes à esquerda. Meu Deus, olha só, igreja. Se eu coloco Jesus à direita, se eu coloco a palavra em primeiro lugar na minha vida, hoje, aqui na terra, olha só, irmãos, no dia de amanhã, né, o Senhor nos colocará onde? À sua direita. Então entenda, irmãos, repita comigo assim: quem hoje coloca Deus à direita, diga amanhã, Deus vai colocar à sua direita. Olha o quanto é importante hoje a gente fazer a nossa parte. O quanto é importante hoje, irmãos, a gente colocar Deus em primeiro lugar. O quanto é importante a gente colocar Deus à frente. Porque se hoje nós colocamos Deus à nossa direita, amanhã é Ele que vai colocar nós à sua direita. Essa ovelha aqui que Jesus está falando, irmãos, hoje representa nós. Somos nós que somos essas ovelhas. Vamos ler novamente? E porá as ovelhas
à sua direita. Veja que é só as ovelhas. Quem não colocou ele em primeiro lugar, quem não buscou ele, né, colocando ele à frente, aí se torna bode. Aí os bodes serão colocados aonde? À esquerda. Aí diz mais o versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Leia o 41 também. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Entenderam, irmãos? Quem hoje coloca Deus à sua direita, amanhã Deus vai colocar você também à direita dele. Você quer estar à direita de Deus? Hoje eu e você precisamos fazer isso, colocar o Senhor à nossa direita. Lembra que eu estou falando desde o início: colocar Deus à direita é colocar Deus à frente, é colocar Deus no centro, é colocar Deus, né, em primeiro lugar, é colocar Deus, irmãos, em tudo que a gente for fazer. Vai tomar uma decisão? Irmãos, antes de tomar decisão, consulte a Deus. Vai fazer uma escolha? Antes de tomar decisão da escolha, consulte a Deus. Vai comprar, vai vender, vai negociar? Consulte a Deus. Não faça nada sem, né, colocar Deus à frente. Porque muitas são as pessoas que ficam assim: mas por que minha vida não muda? Por que as coisas não dão certo? Por que eu não prospero? Por que a vida está estagnada? Porque não tem, irmãos, então, seguido a palavra de Deus. Precisamos urgentemente fazer, né, uma análise. Será que nos aspectos da minha vida eu tenho colocado Deus em primeiro lugar? Colocado Deus à frente? Deus nos dá essa oportunidade da gente refletir e, se preciso for, corrigir, né? Porque tem áreas que às vezes a pessoa ela coloca Deus em primeiro lugar, mas tem outras áreas que ela deixa Deus esquecido, deixa Deus de lado. O que o Davi disse aqui, irmãos, é muito importante para a gente não tropeçar. Olha a declaração final: para não tropeçar. Se a gente colocar outras coisas, né, na frente de Deus, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, o diabo vai acabar passando a rasteira. Deus não quer que a gente tropece, Deus não quer que a gente caia, e que a gente permaneça firmado, em pé, diante da sua palavra. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Vamos orar? Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe. Fique na paz, fique com Deus.